Hoje eu vou te ensinar como fazer mais de 80% dos móveis que tem na sua casa. É quase isso. Na verdade eu vou te mostrar como fazer uma caixinha de pinos como essa. Mas presta atenção na analogia. Você deve ter aí na sua casa algum gaveteiro, na cozinha principalmente, para guardar os talheres, por exemplo. Se você observar um gaveteiro, você vai ver que é uma caixa, começa daqui, e aqui na frente, ao invés de ter a tampa, tem gavetas. Então a estrutura base é uma caixa. Cada gaveta desse gaveteiro é uma caixa, exatamente igual. Ó, fundo embutido, aqui tem puxador e não tem tampa, então também é uma caixa. Pega um armário aéreo da sua cozinha, tá lá o armário bonitinho, é uma caixa com portinha, às vezes tem uma divisória, tem uma prateleira dentro. Uma cômoda é uma caixa com gavetas, um roupeiro, são caixas dentro de uma caixa. Quase tudo na sua casa é baseado na mesma estrutura, uma caixa básica. Vai ter portinhas, ou vai ter gavetas, ou vai ter divisórias, ou vai ter prateleiras. Mas você consegue fazer a maior parte dos móveis usando essa mesma estrutura base. Então, se você aprender como fazer uma caixa bem feita, você vai ter condições de, alterando as proporções disso e adicionando alguns detalhes, fazer quase todos os móveis que você precisa para sua casa. Essa aqui é a madeira que eu vou usar para fazer a caixinha. São dois pedaços de tábua de pinos, um tem 55, outro tem 60 centímetros mais ou menos. Isso aqui é madeira de reuso, tem inclusive aqui alguns furos de parafusos que ela foi retirada de outro projeto. E é uma madeira que eu já comprei aparelhada quando eu comprei ela. Então eu já tenho aqui bordas de referência, as faces já estão planas. Então é uma madeira que está pronta só para ser serrada e utilizada. As medidas da caixinha que eu vou fazer vão ser 25 centímetros de comprimento, as peças das pontas vão ter 12 centímetros, 12 a 13, dependendo da quantidade de madeira que eu vou conseguir reaproveitar desses pedaços, mas internamente ela vai ficar menor porque vai ter o encaixe da madeira que vai tirar um pouco dessa largura total. Então 25 por 12 e a altura vai ser de 8 centímetros. Então eu tenho que tirar aqui tiras de 8 centímetros, só que a minha tampa vai ser inteira. Por isso, eu não posso cortar toda ela aqui, porque senão eu teria que colar isso novamente. Então, primeiro, nessa ponta aqui que está melhor, eu vou tirar um pedaço de 26, 27 centímetros aqui, já que eu tenho sobra, eu vou tirar 27. Vou cortar aqui para deixar isso aqui para usar como tampa da caixinha depois. E aqui eu tiro, então, uma tira de 8 centímetros para fazer uma das laterais. Aqui eu vou tirar uma tira de 8 centímetros também e eu vou dividir isso em 25 para uma das laterais e mais dois pedaços aqui para fazer as pontas. Então vai ser assim que eu vou separar o material para fazer a caixinha. E para fazer o fundo da minha caixinha eu vou usar esse pedaço aqui, que é esses fundos de armário que você encontra facilmente em qualquer balcão descartado aí na rua. Então eu tenho pedaços aqui que geralmente eu recolho para utilizar e eu vou usar esse material aqui como o fundo da caixinha. Com o plano de ação definido, é hora de ir para a serra de bancada começar os cortes. Bom, agora eu separei todas as peças que eu vou utilizar. Essa aqui vai ser a tampa, então eu vou deixar de lado para trabalhar depois. Aqui vai ser uma lateral e daqui vai sair a outra lateral e as duas pontas então da caixinha. Nessas peças aqui eu vou ter que fazer uma ranhura na parte de baixo interna para encaixar o fundo que eu vou utilizar na minha caixa. Então o material que você vai usar de fundo vai ser encaixado aqui. Eu vou definir a altura do disco para mais ou menos a metade da altura dessa peça aqui, dessa espessura. Com tudo definido, é hora de fazer o corte então. Eu optei por deixar as peças inteiras para fazer essa ranhura porque vai facilitar o trabalho, melhor do que fazer 4 peças individuais. Então eu faço essa ranhura e depois eu corto transversalmente as peças já no tamanho final. Encaixe da peça do fundo ficou ok, tudo certo então. Agora o próximo passo é cortar transversalmente essas peças aqui no comprimento adequado para o projeto.
Agora, antes de definir o tamanho que eu vou ter aqui, eu poderia cortar até 15 centímetros de largura, só que eu tenho um limitador no meu projeto, que é esse pedaço que vai servir como tampa da caixinha, que tem exatamente 15 centímetros. Então eu não posso fazer essa peça aqui de 15 centímetros, porque eu preciso fazer encaixes na ponta da madeira ali, para travar toda a estrutura, e esse encaixe vai consumir um pouco desse material. Então eu sei que a largura máxima da minha caixinha pode ficar em até 15 centímetros, mas eu quero ter uma sobra para depois cortar isso aqui exatamente no tamanho. Então o que eu vou levar em consideração aqui? Eu fiz 2 rasgos aqui para encaixar o fundo. De um rasgo aqui até o outro, eu vou ter a distância da peça que eu vou ter aqui na largura da caixinha. Tá? Então se eu pegar aqui, ó, do fundo do rasgo aqui até o fundo do rasgo aqui e deixar 12 centímetros e meio, eu vou ter aqui 14 centímetros e meio de um lado até o outro, externamente falando. Então sobra meio centímetro para fazer encaixe perfeito, para fazer um pouquinho de sobra nas laterais. Então se eu fizer, por exemplo, de 13 centímetros a peça das pontas, eu já fico com 15 centímetros exatos aqui, pode faltar material para minha tampa. Então eu vou fazer de 12,5 para eu ter esse meio centímetro de folga para poder trabalhar depois. Então as peças das pontas vão ter 12 centímetros e meio. Bom, agora eu tenho todas as peças para montagem da minha caixa. Tampa e fundo, vamos deixar aqui de lado, a gente vai mexer com isso depois. E aqui as peças da estrutura, as 2 laterais e as 2 pontas da caixinha. Como que vai funcionar aqui? O que é o padrão? O que a pessoa pensa mais intuitivamente na hora de fazer uma caixa como essa? Vem aqui, monta desse jeito aqui, com cola, com parafusos, e tá feita a caixa, certo? Funcionar? Funciona, porém é uma forma extremamente frágil, digamos assim, de montar os seus móveis. A gente quer fazer algum tipo de encaixe, nem que ele seja muito básico, para aumentar o reforço estrutural dessa caixinha, ou de qualquer móvel que você vai construir nesse mesmo sistema. Por isso, aqui na ponta a gente vai fazer um encaixe. Ao invés de colocar só uma madeira encostada com a outra, a gente vai fazer um rebaixo em forma de degrau aqui na ponta, onde essa madeira aqui vai encaixar por cima dessa outra aqui, escondendo essa ranhura que a gente fez aqui no fundo, para colocar o fundo da caixinha, e fechando toda a estrutura com mais superfície de contato entre uma peça e outra. Para marcar esse encaixe vai funcionar assim, ó. Você vai posicionar a peça aqui na lateral, pode usar até uma outra peça aqui como limitador, então você encosta tudo aqui nessa lateral, que daí você vai ter o limitante aqui, para uma ficar alinhada com a outra. Encostou aqui, você marca aqui por dentro. E agora você sabe onde você precisa fazer o rebaixo aqui na ponta dessa peça. A gente vai ter que remover um pouco desse material aqui para essa peça encaixar dentro daquela. Agora, de volta para a serra de bancada, vamos fazer a configuração para fazer a remoção desse material aqui. Bom, o funcionamento é basicamente esse, múltiplas passadas. Agora você pode conferir a profundidade aqui, colocando a outra peça para ver se ela ficou aqui nivelada com essa borda aqui. Só que esse corte, ele não vai ficar ainda com o fundo dele plano, parelho, para a gente conseguir fazer esse encaixe depois. O que a gente está acertando aqui é essa profundidade aqui em relação ao centro da caixinha, digamos assim. Então aqui acertou, ficou ok, é isso que eu queria mesmo. E agora a gente vai ter que repetir esse procedimento aqui para as outras pontas. Então eu tenho meu bloco de parada definido, eu só inverto essa peça aqui e faço o corte na outra ponta. Depois eu repito com essa peça aqui também e eu vou ter todos os encaixes necessários para minha caixinha. A gente ainda precisa fazer a limpeza desses encaixes aqui. Quando a gente corta na serra de bancada, porque o disco não tem o topo reto, fica essas sobras de material aqui. Isso aqui você pode limpar com um pedaço de lixa colado em um taquinho plano de madeira ou com formão. Você escolhe a forma que for mais conveniente para você fazer essa limpeza.
Agora que eu finalizei os encaixes da parte estrutural principal, eu preciso calcular o tamanho do fundo que eu vou precisar para encaixar nessa ranhura, já que ele vai ter que ser montado junto com a estrutura, porque ele vai ficar totalmente encaixado em todos os lados aqui. Então eu cortei aqui esse degrau na ponta exatamente da profundidade da ranhura que eu fiz aqui para a parte do fundo. Então eu sei que a largura da peça de fundo da minha caixa aqui, ela tem que ser a mesma largura das peças de ponta, que foi de 12,5 centímetros. No comprimento aqui eu tenho que calcular a parte interna da caixinha e mais 2 vezes a profundidade da ranhura, uma vez para essa ponta e uma vez para essa. No meu caso aqui vai dar 23 centímetros, 22,9 centímetros o comprimento. Então 12,5 por 23 e eu tenho aí o fundo que eu preciso para a caixinha. Agora é só ir lá na serra de bancada e cortar o fundo no tamanho adequado. Fundo cortado, é hora de testar o encaixe para ver se tudo vai sair como planejado. Fundo está encaixando, tudo como tem que ser, e a gente pode proceder com a colagem. Só que antes de colar, é interessante você fazer o lixamento dessas peças na parte interna e na parte externa, já que depois de montado vai ser difícil de lixar isso daqui. Bom, chegou a hora da montagem final e sempre é importante que você faça essa montagem a seco antes para ver se tudo encaixou perfeito, se precisa fazer algum ajuste nas peças, agora é a hora. Depois que você aplicou cola, não adianta você chorar que não encaixou do jeito que deveria encaixar. Então testa antes, se necessário, faça algum ajuste para acertar o encaixe 100%. É importante também que você tenha à mão todos os grampos que você vai utilizar e principalmente que você teste se você vai conseguir colocar os grampos da forma como você pensou. Então, por exemplo, eu quero usar esses grampos rápidos aqui nas pontas da caixinha, 2 aqui numa ponta, 2 lá na outra, e eu quero usar esses outros grampos aqui para pressionar ela no sentido do comprimento. Então eu tenho que ver se vai caber, a posição que eu preciso colocar esses grampos, para ver se eu vou conseguir colocar todos esses grampos um do lado do outro. Então é interessante que você faça todos esses testes antes de colocar a primeira gota de cola na sua caixa. Eu já testei tudo aqui, já vi que vai funcionar de acordo com o planejado, assim espero, e agora é só fazer a aplicação da cola para fazer a montagem final. Agora vamos juntar as peças então, uma contra a outra aqui, uma contra a outra aqui, desliza o fundo aqui e encaixa a outra peça por cima. Tudo encaixado, vamos aos grampos. Agora, enquanto a cola não secou ainda, é importante que você faça a conferência do esquadro dos cantos da sua caixa, porque se você não tiver uma caixa devidamente no esquadro, você não vai conseguir encaixar corretamente a tampa, você vai ter problemas depois na hora da montagem final dela. Então aqui você vai conferir, fazer a conferência do esquadro para ver se as bordas estão em 90 graus uma em relação à outra. Então eu já deixei espaço nos grampos aqui para fazer essa conferência. Caso ela não esteja 100% no esquadro, nesse ponto aqui você pode ainda tentar torcer ela um pouquinho, você consegue fazer pequenas mudanças. Então, por exemplo, se ela tiver
um pouco nesse sentido aqui, você pode tentar puxar de volta uma peça para cá e a outra para lá, ou daqui a pouco dar uma pequena batidinha com o martelo aqui na ponta para tentar fazer ela se mexer um pouquinho e acertar o esquadro perfeito entre cantos. No meu caso aqui tá ok, eu cuidei na hora de cortar as madeiras, cuidei na hora de lixar os encaixes também, então ficou no esquadro. Mas caso você tenha pequenas variações, você ainda consegue corrigir nesse ponto aqui. Depois que a cola secou, daí ela vai ficar do jeito que ficou. Uma peça pequena como essa daqui, uma caixinha que não vai ter esforço nenhum, ela não precisa de nenhum reforço estrutural. A cola vai segurar, vai ser o suficiente para a finalidade para a qual essa caixinha se destina. Porém, você pode, nessas juntas aqui, nas laterais, fazer um reforço com cavilhas, com parafusos, a depender do esforço que essa peça aqui vai sofrer. Mas por hora, é hora de trabalhar na tampa. Vamos escolher aqui o lado. Eu vou deixar esse lado aqui por fora, que tem essas manchas aqui na madeira, para ele combinar um pouquinho com a frente da caixa aqui. O lado interno aqui tem poucas manchas, é mais claro um pouquinho, aqui tem um pouco mais de veios da madeira, então eu vou usar esse lado aqui. Eu cortei essa madeira com sobra, e agora eu vou ter que acertar o tamanho dessa madeira aqui na serra de bancada. Então eu vou deixar sobrando mais ou menos uns 2 milímetros de cada lado, tá? Eu não vou fazer ela exata, vou deixar com uma pequena sobra de uns 2 milímetros de cada lado e nas pontas também, para depois trabalhar no encaixe dessa tampa. O que eu vou fazer aqui? Eu não vou usar dobradiça, não vou usar nenhum tipo de ferragem para prender a tampa, eu simplesmente vou cortar o encaixe que vai embutir na parte do espaço central da caixa aqui para a gente colocar e tirar ela quando necessário. Então o que eu tenho que fazer aqui? Um rebaixo em todos os 4 lados aqui dessa tábua, da tampa, para ele encaixar aqui nesse ponto. Então eu vou fazer isso com múltiplas passadas do disco, como eu fiz os encaixes aqui da ponta. Então eu vou fazer semelhante a isso daqui, em todos os 4 lados aqui da minha tábua, para conseguir fazer o encaixe dela aqui na parte central. Eu vou anexar aqui uma madeira de sacrifício, tá, para fazer as primeiras passadas aqui, para que eu consiga encostar isso aqui até bem pertinho aqui do disco, e consiga então fazer esse passe inicial sem estragar a minha guia paralela. Então eu vou prender primeiro isso aqui com grampos. Agora eu vou colocar a minha guia paralela praticamente encostada no disco. Daí eu vou fazer o primeiro passe aqui. Tem que cuidar um pouquinho nessa posição aqui para não torcer a madeira aqui, não dar nenhum tipo de golpe na serra, mas como não vai remover material, vai ser uma passada de meia altura da peça aqui, teoricamente não tem problema você fazer isso. Então é só prestar atenção aqui para você continuar sempre empurrando a peça até ela sair da serra. Encaixe feito, tem uma mínima folguinha no encaixe da tampa, falta só limpar agora com formão, com lixa, para remover as imperfeições deixadas pela lâmina da serra. O óleo está aplicado, agora é só deixar absorver. Provavelmente esse processo aí leva
1 hora mais ou menos, e depois eu vou fazer a aplicação da cera para finalização da superfície. Caixinha pronta para a última etapa então, que é lustrar a camada de cera. Eu estou usando papel toalha, normalmente eu utilizo porque ele tem uma leve textura aqui, não é totalmente liso, então ele acaba facilitando um pouco, digamos assim, o acabamento, a suavização da superfície, promovendo um micro lixamento em pequenas imperfeições que possam ter ficado, até por conta da aplicação da cera. E tá aí o resultado final. Bom, tá aí o projeto concluído, nossa caixinha está pronta, mas o mais importante aqui não é a caixinha em si, mas sim aprender a técnica utilizada para a construção. Então faça uma caixinha para você praticar isso em uma proporção reduzida, para você evitar desperdício de material, por exemplo, mas entenda que você pode replicar isso aqui em proporções maiores para fazer um gaveteiro, um balcão, um aéreo, uma cômoda, enfim, qualquer móvel cuja estrutura básica é uma caixa você pode fazer usando essa técnica de construção, com um encaixe simples, feito de forma muito básica na serra de bancada, por exemplo, na tupia também dá para fazer esse tipo de encaixe aqui. Você consegue ter com isso móveis muito mais resistentes e duráveis para sua casa. Acredite em mim, a hora que você fizer o primeiro móvel usando esse tipo de técnica aqui, nunca mais você vai simplesmente encostar as tabuinhas lá e colar e parafusar. Você vai fazer sempre assim. Demora um pouquinho mais, sim, mas é muito mais vantajoso no médio e no longo prazo. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão sobre o projeto, sobre alguma coisa que você viu no vídeo aqui, por favor, deixe um comentário aqui dentro da minha disponibilidade. Eu sempre respondo as perguntas que aparecem por aqui e vou interagindo com vocês. Tem também aqui na descrição do vídeo links importantes, como por exemplo o link para você virar um membro apoiador do canal, onde por R$5 por mês, direto aqui no YouTube, você pode ter acesso a vídeos como esse antecipadamente, às vezes semanas antes deles serem publicados. Você tem acesso também a conteúdos exclusivos para membros e, vez ou outra, participa de algum sorteio quando eu consigo fazer por lá. Tem também o link de um canal de ofertas no Telegram, onde eu divulgo ofertas e promoções de ferramentas em lojas parceiras aqui do canal. Se você está querendo comprar alguma coisa com desconto, participa lá que vira e mexe aparece coisa bem interessante por lá. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa nova no vídeo de hoje. No mais, eu te vejo no nosso próximo vídeo.